Graça e paz novamente. A paz do Senhor, irmã Thaís, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz de Deus. É que eu tinha apagado, tinha apertado o botão, só que a tela estava desligando do áudio que eu gravo para as irmãs do grupo do WhatsApp, tá? Sejam todos bem-vindos, boa noite novamente, graça e paz. Com a paz do Senhor, hoje vamos compartilhar a palavra de Lucas, capítulo 13, do versículos 22 ao 30, é a nossa palavra de hoje. Palavra escolhida pelo Senhor para nos ensinar, para trazer mais um alimento para as nossas vidas. O dia daqui a pouco está terminando, mas o novo dia se iniciará logo em breve. E sempre em cada novo dia há um renovo da parte do Senhor. Há coisas novas que Ele preparou para mim e para você. Ah, irmã Adriana, mas eu estou passando uma luta tremenda. Como o Senhor, eu não consigo ver nada na minha frente a não ser luta. Mas se você tirar um pouquinho o seu olhar da luta e colocar o teu olhar no Senhor, você verá que a perspectiva e as coisas serão diferentes na tua e na minha história. Missionária Rosa, Michael, nossas lives são de segunda a sexta, a partir das 10h30 da noite. Então, minha irmã, meu irmão, é confiando naquele que pode que as coisas mudam. Enquanto a gente tiver com o olhar, você ou qualquer pessoa que está aqui, que vai passar pela nossa live, estiver com o seu olhar diante do problema, as coisas não vão mudar. Porque você está olhando para o problema é porque você não confia totalmente que Deus pode mudar. Então você fica dia e noite remoendo aquele problema, tentando buscar uma saída com a tua força, com o teu entendimento. Mas quando você deixa no altar do Senhor e passa a esperar daquele que tudo pode, você pode ter certeza que o cenário muda. É que é difícil, irmãos, para nós. Eu não posso, eu estou falando aqui, mas de coisa que eu também já fui assim, sabe? De ficar olhando para o problema e achar que eu estou fazendo certo. Não, eu vou tentar de todas as formas, Deus vai me. Não, você colocou no altar do Senhor, descansa. Ai, irmã, é tão difícil descansar, mas peça ao Senhor que Ele lhe ajude a descansar. Porque há necessidade de um descanso quando a gente ora, quando a gente pede, Juan, a paz do Senhor. Quando a gente pede algo ao Senhor, a gente coloca nas mãos dele e descansa. Porque se não for assim, irmãos, nada acontece. Porque Deus, ele é poderoso para fazer, ele não precisa nem da minha, nem da tua ajuda. Amém, irmãos? E hoje nós vamos aprender, é uma palavra de ensinamento, tá, irmãos? Que é para a gente guardar a tábua do nosso coração dentro do nosso coração e não esquecer. Porque são esses ensinamentos, irmãos, que em momentos oportunos, às vezes de uma luta, de uma adversidade que a gente possa estar passando, que o Senhor vem com a palavra, vem na nossa lembrança aquela palavra, a gente usa ela naquele momento. É firmados na palavra que a gente vence as nossas batalhas, porque a palavra do Senhor é Ele mesmo, conversando comigo e contigo, Ele mesmo ensinando a mim e a você, Ele mesmo nos dando direção do que fazer e como fazer. A palavra do Senhor, mais uma vez aqui, irmãos, e eu não tenho problema de repetir, vou repetir até o fim da minha vida, ou o Senhor voltar antes, que todo o problema na nossa vida que a gente possa estar passando, a resposta e o remédio está nas Escrituras, não é na boca de ninguém, é na própria palavra do Senhor falando diretamente comigo, com você. Amém? Hoje, Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao 30, é a palavra que nós vamos compartilhar e vamos orar para começar a nossa live, o nosso culto, né, em nome de Jesus. Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Pai, de estarmos reunidos aqui em Teu nome, congregando, buscando a Tua face, enquanto ainda se pode. Obrigado, meu Deus, por sempre trazer uma palavra de ensinamento, de força, de fé, de esperança, para aquele que está aflito, para nós que somos o Teu povo e precisamos, porque as lutas estão constantes. Mas a Tua palavra diz para a gente se alegrar, porque nós vamos vencer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por guardar a vida dos meus irmãos e as irmãs até o dia que daqui a pouco está acabando e para todo o dia. Porque eu creio, Pai, que o Senhor é Deus para nos guardar todo o tempo até o dia da tua vinda ou quando nós partimos dessa terra. Obrigado, Pai, por guardar os nossos entes queridos, trazendo e levando de volta para casa em segurança, aqueles que estão saindo nesse momento, porque trabalham na madrugada, Senhor, coloca anjos ao redor para guardar, Pai, na ida e na volta. Obrigado, meu Deus, porque se não fosse a tua misericórdia, nós aqui não estaríamos e as coisas não seriam
dessa forma. Não haveria um cuidado com a nossa família também. Obrigado, Senhor, por todas as noites nos ensinar aqui a Tua palavra. Falar conosco quando a gente está naquele momento de aflição, de tristeza, de às vezes não entender o que está acontecendo, mas buscando ouvir a Tua palavra é onde a força nossa é renovada. Renova a força do Teu povo, renova o direcionamento, renova, Pai, em nome do Senhor, o entendimento, para que a gente possa cada dia estarmos dentro daquilo que o Senhor escreveu para a nossa história, sem desviar nem para um lado nem para o outro. Obrigado, meu Deus, porque aqui nós não estamos falando de religião, estamos falando de um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que opera através das nossas vidas. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelos teus anjos intercessores que já estão aqui. Antes mesmo da gente chegar, já estão intercedendo. Vão guardar a gente até o final dessa live, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pelas irmãs e os irmãos que oram pelo nosso ministério aqui, uma jornada de propósito com Deus, que tem sempre, Pai, orado, ficam aqui o culto inteiro orando e intercedendo pelas nossas vidas, pela Tua palavra, porque senão o inimigo entra, faz bagunça mesmo, tira a atenção, mas o Senhor é um Deus que não deixa. Quando o Senhor está falando, o inimigo tem que se calar. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, porque eu creio que nessas vidas que ficam intercedendo pela minha família, pela minha vida, pelo nosso ministério, pelos cadernos de oração, pelo culto aqui, Pai, o Senhor vai reverter em bênção. Eu creio em nome de Jesus. Assim também se estenda, Pai, essas bênçãos na vida dos irmãos e irmãs do Ministério Adoradores de Cristo, o Ministério Sem Paredes também, como Adoradores de Cristo, que tem irmãos ali que eu estou começando a conhecer, alguns eu lembro os nomes, mas é por isso que eu não falo, mas ali é todos também recebam essa bênção através deste culto aqui, do nossa congregar, falando da Tua palavra, as irmãs do grupo da irmã Glaucinete, ela e a família, a irmã Graça e família, o grupo dela, Jesus está voltando, os irmãos e irmãs do Mensagem de Reflexão para o Senhor, dos pastores Antônio, do pastor Gilmar, dos irmãos e irmãs que estão sempre pregando a Tua palavra, irmã Nise, irmã Cristina, irmã Deise, irmã Naitesca, irmã Zé, são irmãs, Pai, em Cristo Jesus, que pregam a Tua palavra. Pai, leva ali o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, a força, porque nós precisamos de força. Pai, eu me incluo também, eu sempre esqueço de falar da minha pessoa, mas o Senhor sabe. O Senhor me trouxe aqui, é o Senhor que tem cuidado. Então, em nome de Jesus, Pai, nos dê força, sabedoria, entendimento da Tua palavra, para entregar para o Teu povo a Tua palavra, não a nossa. Em nome de Jesus Cristo. Desde já eu diminuo agora, para que Tu cresça, que a Tua vontade, como eu sempre falo, é a minha vontade. Porque se fosse pela minha vontade, Pai, eu não estaria aqui, muitos dos irmãos e irmãs não estariam aqui. Então nós agradecemos ao Senhor por nos sustentar e nos trazer aqui para mais um dia. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, 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 glória seja dada ao nosso Deus. Miguel, a paz do Senhor. Irmã Givanete, a paz de Deus. Irmã Erita, a paz do Senhor. Irmãs, paz de Deus. Enquanto eu estava orando, chegaram aqui, a paz do Senhor, graça e paz, tá? Hoje nós vamos compartilhar Mananei, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tá? A palavra de Lucas, irmã Fabiane, a paz do Senhor, seja bem-vinda, a paz de Deus. Lucas capítulo 13, do versículo 22 ao 30, que diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém, e caminhando, irmãos? Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar por ela. Quando o dono da casa se estiver levantando e fechar a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois, de onde vem. Então vocês dirão: Comíamos e bebíamos na tua presença, ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticai a iniquidade. Ali haverá choro, ranger de dente, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas
mas vós sendo lançado fora. Obrigada, irmã, Deus abençoe. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez pela palavra do Senhor, que veio a nós através como ensinamento, através do Senhor como ensinamento. Obrigado por essa palavra de Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao 30, que profetizamos aqui e vamos compartilhar a partir de agora. Meu Deus, meu Pai, prepara o nosso coração, o nosso ouvido, a nossa mente eu consagro ao Senhor para receber, para que esteja pronto para receber a semente de hoje dentro dessa palavra. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos, glórias ao Senhor. Palavra de hoje, Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao 30, que é a porta estreita. O Senhor Jesus, na caminhada, indo para Jerusalém, ele ensinava em várias aldeias. Os discípulos começam a perguntar, a indagar ele, quem vai ser salvo? E ele pega e responde, olha, o reino, a salvação, ela é por esforço. Você tem que se esforçar, vocês têm que se esforçar para entrar pela porta, porque ela é estreita. E eu vos digo que muitos chegarão naquele dia, quando o noivo, quando já estiver de pé, e ele se levantar, fechar a porta, muitos baterão na porta e vão começar a justificar. Senhor, abre, porque nós pregamos a tua palavra, porque nós comíamos e bebíamos dentro do lugar santo que era do Senhor, pregávamos pelas ruas. E ele vai falar, eu não conheço de onde vocês vêm. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço, Samanta, a paz do Senhor. E ali a própria palavra do Senhor em Lucas vem falando que haverá choro e ranger de dentes, porque muitos vão chegar a ver Isaac, Jacó, os santos do Senhor, do lado de dentro, sentado nos 12 tronos para julgar, nos tronos ali, estão do lado de dentro, e você vai ser lançado para o lado de fora. Então vai haver muito choro e ranger de dentes, e justificativa. Mas Senhor, nós pregamos, mas Senhor, nós fizemos a tua obra, mas Senhor, eu ajudei fulano, ajudei ciclano, e o Senhor falou, mas eu não lhe conheço. Porque não é isso, irmãos, que vai fazer diferença naquele dia. É você se esforçar, estar sempre buscando a Deus. A palavra do Senhor própria diz, para você passar daquela porta, precisa de esforço. Precisa de você buscar, não dá para você ficar só, irmãos, esperando o outro para fazer por ti. A gente, quando no início, sim, a gente começa, a gente não sabe, é novo na fé, não tem direção, está sem direção, saiu do mundo, chegou para dentro da família do Senhor, então fica meio perdido. Então ali o Senhor fica cuidando, o Senhor cuida, pega no colo, não deixa com que você ande, porque você pode tropecar. Mas depois de um tempo você não pode ser mais menino, você tem que começar a crescer, assim como a gente. A gente não nasce. É criança, depois vira adolescente, depois adulto, depois idoso, não é assim? Dentro do reino do Senhor é a mesma coisa. A gente buscando crescer a cada dia. É por isso que o Senhor fala da porta. A porta é estreita. E é um esforço que tem que ser feito para passar por ela. Não é essas justificativas. O que a gente vê, irmãos, a própria palavra nos falando, que isso não vai ser critério para que você entre pela porta. É dever daquele que segue a Cristo. Ajudar o próximo, a fazer a obra, a orar, a jejuar, a estudar, levar o ensinamento da palavra do Senhor. Isso é dever de todo cristão. Então isso não vai ser parâmetro de medida. Porque vai ter gente, irmãos, que faz isso, mas não faz de coração, faz por obrigação. Aí depois chega naquela hora, quer justificar para comprar o bilhete para passar pela porta. E não é dessa forma que vai passar. Não é desse jeito. 4F3, a paz do Senhor. Nós precisamos a cada dia, irmãos, buscar o entendimento da palavra do Senhor. Buscar a Ele enquanto ainda se pode ser achado. Porque depois que Ele levantar, irmãos,
da onde ele está sentado, para vir julgar, não vai adiantar gritar, não vai adiantar pedir, não vai adiantar falar. Tem muita gente, irmão, se fiando só nas obras. Mas por dentro não tem fé, por dentro não se encaixa a fala que fala, porque tem muito cristão que prega uma coisa, mas não vive aquilo que prega. Que se diz cristão, né? São os crentes, na verdade. Os evangélicos, né? Que pregam, mas não vivem, irmãos. A gente vê, hoje em dia, o Senhor tem levantado o culto escondido. Se a gente entrar para ver notícia, qualquer coisa, sempre tem algo da parte do povo de Deus para escandalizar. Sempre tem, não falta. Então esses não vai adiantar, porque ludibriaram as pessoas a vida inteira. Aí depois, quando chega naquele dia, quer passar pela porta, olha, mas eu pregava, hein? Eu gritava, eu pregava nas ruas, eu estava nas casas levando... Mas o Senhor fala, mas eu não conheço você. Eu não sei de onde você vem. Meu irmão, minha irmã, essa palavra, além de nos mostrar que os primeiros, que foram aqueles que era o povo de Deus, que rejeitou a ele, já não vão ser mais os primeiros. Quando ele fala aqui, irmãos, no final, mas muitos virão do norte, do ocidente, do oriente e do sul, tomarão lugar na mesa do reino do Senhor, somos nós. Porque nós fomos enxertados e hoje somos chamados de filhos por conta da morte na cruz do Senhor. Então hoje nós somos também filhos. Então a gente que seria os últimos, passamos a ser os primeiros, mediante Jorge, a paz do Senhor, mediante crer que o Senhor é nosso Deus e Salvador. Irmã Márcia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Kiber, a paz do Senhor. Cláudia, a paz de Deus. Mas tem que aceitar Cristo como Salvador e Senhor. Aqueles que eram os primeiros, por não aceitar, vão passar a ser o último. Mas dentro dessa palavra aqui, irmãos, a gente vê que ninguém sabe como é que vai ser a verdade, o critério de quem vai ser o primeiro ou o último, que vai ser o último, vai ser o primeiro. O Senhor só dá aqui uma alusão, para a gente entender que tem que haver uma busca incessante, todos os dias, buscar a conhecer quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Se dessa forma não for, não passa pela porta. Eduardo, a paz de Deus, vai além de doutrina, vai além de dogmas, vai além desse monte de coisa que tem por aí. Não vai adiantar chegar lá, Senhor, eu não cortei o cabelo, olha o tamanho do meu cabelo, eu andava com a saia arrastando até o pé. E o Senhor vai olhar e vai falar, eu não me conheço, de onde você está vindo? Aqui não tem lugar para ti. Então, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor nos mostra dentro dessa palavra, que tudo vai além disso tudo. Essas coisas é dever nosso, de se vestir comportadamente, de andar como um verdadeiro cristão, de ouvir a palavra do Senhor. Estou dizendo aqui que todos são perfeitos? Não. Eduarda, Kimber, mais uma vez a paz do Senhor. A gente não é perfeito, mas temos que buscar ao entendimento daquilo que Deus quer da minha e da tua vida. Aqui o Senhor está falando que a porta é bem estreita. E tem que haver um esforço. Que esforço é esse, irmã Adriana? De busca. Todos os dias, irmãos. Não é um dia sim, um dia não, ou um dia hoje, daqui uma semana. É todos os dias. Quando a gente busca, está sempre orando, buscando ao Senhor em oração, buscando o Senhor, meditando na palavra dele, louvando, adorando ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, ele se ajunta, ele se achega a nós. E nós se achegamos a ele. E assim vamos indo na caminhada, um ao lado do outro, sem desviar o Senhor do nosso lado em todo o tempo, quer seja nos dias bons e nos dias ruins. Mas tem que haver uma busca, irmãos. Não dá para ficar sentado esperando as coisas cair. Ah, o Senhor, eu já pedi, já dei o meu dízimo, já dei minha oferta. Quantas pessoas, irmãos, não vão entrar no reino porque estão agarrados, porque dizima, porque oferta, já estão salvos. A salvação não é isso. A salvação é uma busca. Ah, mas o Senhor Jesus já não morreu, já não passou por morte de cruz e nos salvou. Mas mesmo assim tem que haver uma busca. Porque servir a Cristo é uma escolha. E a nossa luta, irmãos, eu vou aqui falar para as irmãs, a nossa luta é constante. Sabe contra quem? Nós mesmos. A nossa carne,
o nosso jeitinho de querer sempre fazer as coisas do nosso jeito. A luta e o esforço que o Senhor também fala aqui para mim e para você é essa, é lutar contra nós mesmos todos os dias. Para não ter a dúvida, a incredulidade não entrar, a inveja não entrar, a mentira não entrar, um monte de coisas que nós somos suscetíveis todos os dias. A dúvida. Daniel Alves, a paz de Deus, seja bem-vindo. Não dá, irmãos, para a gente ficar achando que as coisas é fácil do jeito que pregam por aí. As coisas de Deus é o que é e não muda, não vai mudar porque eu não quero às vezes fazer ou porque o outro não quer fazer. XX, a paz do Senhor, seja bem-vindo. O Senhor Jesus está dizendo, é com esforço. Esforçai-vos por entrar pela porta. Versículo 24. Essa porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Porque vai ter gente, aí é onde ele vem falando, que ele fechou a porta. Aí chega as pessoas, começam a bater e diz, Senhor, abre a porta. E ele vai responder, não sei de onde vens. Aí então as pessoas vão começar a explicar. Olha, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. E ele está falando aqui, irmãos, até mesmo para o povo naquele momento. Porque o Senhor começa falando, ele passava por aldeias e cidades ensinando a caminho de Jerusalém. Mas muitos irmãos não ouviam o que ele tinha para dizer. Estava, sabe o quê? Procurando uma vírgula fora do lugar para aprender, para tirar a vida de Cristo. Quantos hoje faz isso com muitos filhos do Senhor que pregam o Evangelho? Ontem nós falamos um pouco disso. A perseguição de, às vezes, pessoas próximas, como foi o sonho que Deus me deu, a visão que Ele deu e mandou entregar. Eu acordei, irmãos, com a fala certinha. Era como se o Senhor tivesse me colocado no momento. A pessoa falava, por que fulano? Por que cicrana? É eu que tinha que estar ali. Eu faço isso, eu faço aquilo. Justificando, irmão, ainda oração, viu? Eu oro, eu jejuo, eu faço. Por que fulana? Por que cicrano? Por que fulano? E eu, misericórdia, Senhor. Muita gente, irmão, querendo sentar na cadeira do outro, que se esforçou para estar lá. O brilho, irmãos, o crescimento de filhos e filhas do Senhor, cada um tem conforme a tua busca. E aquilo que o Senhor escreveu para a tua história. É para você se sentir menor ou pior, porque às vezes o teu chamado é menor do que o outro? Não, porque você faz parte da engrenagem do Senhor. Todo mundo para Deus é importante, independente se o teu cargo ou o teu ministério que Deus te chamou, o chamado que Ele te deu, é de pregar e o outro é de orar, de interceder, não é menor e nem maior do que o do outro. São todos que fazem parte e é necessário dentro do povo do Senhor. Mas tem gente que não suporta, não quer fazer e não quer que o outro faça. Aí começa sempre a torcer o nariz, começa sempre a falar palavras, mas fulano é assim, nossa, você está soberba, depois que lhe entregaram o cargo isso, ou te falaram para fazer isso e aquilo. Quantas pessoas, irmã, chega na gente e fala isso? Como você mudou, hein? Mas o preço que você paga para estar onde você está, ninguém quer pagar. Ninguém quer fazer. Querer ser, no mínimo, parecido com que as coisas que você faz. O preço que você paga. Ninguém quer, irmãos. As pessoas querem o que é teu, mas não querem se esforçar para fazer. E ao redor do povo, ao redor dos filhos e filhas do Senhor, tem um monte assim. E depois querem chegar lá naquele dia e ainda mostrar credencial. Olha, eu fazia isso, hein? Eu comia e bebia dentro do teu tempo, fazia obra. Ensinava nas ruas, ia de casa em casa. Eu andava assim assado, eu todo alinhado de terno, com a harpa e a espada debaixo do braço. E o Senhor vai olhar e vai falar, olha, não fala não, porque eu te conheço por dentro. Está querendo vir aqui falar para mim, que conheço você desde o teu deitar, antes mesmo de você nascer, você vinha aqui falar que porque você fez isso, você tem direito de entrar. Eu acho que você não está conhecendo, não sabe quem eu sou. Está entendendo, irmãos? Estou falando aqui com as minhas palavras para a gente entender bem o que Cristo estava falando aqui.
Não vai adiantar chegar lá com justificativa para aquele que conhece você de dentro para fora. Sonda os teus pensamentos, sonda o teu coração. Sabe o que você fez desde antes mesmo de nascer até o último dia que você teve na terra. O Senhor sabe. Cheguei, a paz do Senhor, cheguei. Eu não sei o seu nome, é um planeta, né? Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, essa porta é estreita mesmo. Irmão Sandra, paz do Senhor, seja bem-vindo. Essa porta é estreita e precisa, para passar para ela, um esforço. Minha irmã Adriana, então quer dizer que eu vou ter que lutar. Meu irmão, é buscando. É buscando entender quem é Pai, quem é Filho, quem é Espírito Santo. Que você vai se moldando conforme aquilo que Ele determina para a tua história. Porque cada um tem uma trajetória. Ah, irmã, mas a minha vida é só de luta, é só de pancada. Então eu vou aqui lhe falar e te confidenciar algo. Você é escolhido. Quem vive de pancada, irmãos, desde quando nasceu, que é luta, saiba que você é escolhido do Senhor. E escolhido não tem escolha. Então cabe a você só obedecer. E o Senhor reverterá a tua luta em vitória. Mas vai ter luta. As pessoas não querem, irmãos, ouvir a verdade. Querem só, olha, eis que te digo, o Senhor amanhã está dando a chave do teu carro. Você fica dentro da sua casa sentadinho, dá aqui o seu dízimo, sua oferta, me dá aqui a oferta de 1.000, 2.000, sei lá quantos reais, sei lá a quantidade, porque Deus vai fazer isso na tua vida. Você crê? Então, entrega aqui no altar. E você verá que Deus vai fazer isso para você. Aonde na palavra de Deus você viu Deus cobrando algo para chegar na tua mão? Você não vê Ele falando. Os discípulos indagam Ele e Ele dá a resposta. Ele não fala assim, ó, vai lá pegar água para mim que depois eu te explico. Ah, não, vai lá fazer um cozido porque eu estou com fome, porque eu estava andando há muito tempo, estava pregando as aldeias. Depois eu falo para você o que vocês estão perguntando. Você vê Cristo falando isso para algum deles? Ou para qualquer um que de porventura indagou Ele em algum momento? A resposta era imediata. Não precisava de nada para receber do Senhor resposta. Então, por que hoje as pessoas se colocam no jugo de escravidão de viver cego e servindo a mentira do evangelho que não existe? Aí ficam presos nesses lugares. Eu vi hoje, irmãos, uma moça, uma mulher, né, uma senhora já. Ela estava fazendo um vídeo, mostrou um pastor muito bem conhecido aí, um pastor de uma igreja, ele já é um idoso já, e ela falando que ela tinha se libertado disso, porque ele chegou a dizer que o obreiro que era pobre era pecado, era uma coisa assim, sabe, como se você que é pobre é um defeito, se você é um obreiro pobre é porque você não tem Deus. E onde você viu Deus julgar alguém pelo tamanho da conta bancária que ele tinha? Qual foi a hora que você viu o Senhor chamando discípulo por conta de conta bancária, porque tinha diplomas na parede, porque andava de Ferrari ou não? Kátia, a paz do Senhor, acham-se. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Aonde que está escrito? Isso, Edneia, a paz de Deus. Agora, um pastor de muito tempo, porque eu vejo ele pregando já até compartilhei alguns áudios dele, de vídeo, de pregação dele, ele pregando grandemente. Eu ainda vou buscar saber, não, se realmente ele falou isso, porque se ele falou, um homem de Deus, eu acho que ele tem mais de 30 anos de evangelho, e abrir a boca e falar uma coisa dessa. Então, sendo que a maioria dos templos são gente humildes que estão ali. Falta de fé, por isso que o obreiro pobre é falta de fé. Onde já se viu isso? Quer dizer que Deus falou que todo mundo tem que ser rico? Onde na palavra do Senhor diz que todo mundo vai ser rico? Sendo que a palavra de Deus, quando muitas das vezes ele fala de prosperidade, ele está falando espiritualmente. Haga a paz do Senhor. Mas a gente está vendo esse tipo de evangelho. Jogando jugo nas costas do outro porque deixou de dizimar 2, 3 dias. Ou 2, 3 dias, não, um mês, né? Porque eu falo 2, 3 dias, irmão, porque hoje tem lugar que abre todo dia se pega dízimo e oferta. Mas vamos supor uma vez por mês, porque quem trabalha recebe uma vez no mês.
onde eu vi uma senhora também chorando, e as filhas dela, eu não falei para a senhora que isso que era para a senhora sair de dentro desses lugares, porque ela estava passando uma dificuldade, estava precisando de uma cesta básica, porque tinha uns netos para alimentar, e ela fazia 20 anos que frequentava essa placa religiosa, que eu não vou falar o nome aqui, porque depois ainda eles vêm com o advogado e ainda processa a gente, sabe, mesmo estando certo. Aí essa senhora estava chorando, irmã, você precisava de ver o choro da mulher. E a filha pegou e falou, eu vou filmar, para a senhora entender, tanto que nós falou, irmã Rosa, paz do Senhor, para a senhora, ficou aí dia e noite orando, jejuando, dentro dessa igreja aí, agora que a senhora precisa, cadê? Não é? Aí ela teve uma filha dela que estava bem nervosa e falou assim, será que é muito o que a senhora pediu? Uma cesta básica, ele falar que não tinha para ajudar no aluguel, e nem a cesta básica, porque a igreja estava em reforma. Olha a desculpa que ele deu para a mulher. A igreja está em reforma, irmã, a gente não pode ajudar. E a dinheirama que entra, e os 20 anos que ela deu de oferta e de dízimo dentro daquele lugar. Se a palavra de Deus que diz que o dízimo é oferta, é para o órfão, para a viúva e para o necessitado. Mas está reformando a igreja, porque tem a festividade de tal dia. E a mulher chorava, irmãos, e a filha pegou e falou, mas eu falei para a senhora, fica aí dentro desses lugares, olha aí o pago que eles estão dando para a senhora. Aí a outra, tinha uma filmando e a outra falando, né? A outra falou, olha, será que era muito eles pegar e ajudar a senhora? Eu não estou falando ajudar a gente, não. Aí, porque ela falou que o problema não era as filhas, que ela e as filhas, né? Eu vejo assim, nós somos adultos, mas meus netos estão passando necessidade. São pequenos. E o que ele virou para ela e falou assim, irmã, a igreja está em reforma. Nós gastamos muito aqui, não podemos ajudar ninguém. Agora, você acha que aquela mulher volta mais para o lugar daquele ou vai querer saber mais de evangelho? Se não tiver alguém que for lá nessa hora e falar, olha, irmã, a irmã nos perdoe, eu peço perdão em nome desse pastor, porque ele está sem entendimento, está fora da direção, mas eis-me aqui, eu vou orar com a senhora, olha, o meu pouco é esse aqui, ó. Eu não tenho muito, mas dá para isso. Aí vai chegando. E olha que se esse pastor descobrir que gente de dentro da igreja, em vez de estar dando dinheiro para a reforma, está dando para a mulher, ainda dá briga, irmãos, que eu já vi isso. Sabe também por que ele não ajudou? Porque ela estava passando necessidade, o dízimo dela não ia entrar. Não ia ter dinheiro. Então por que eu vou ajudar quem não tem? Eu ajudo quem... Eles ajudam a gente, quem tem. Sabe, eles querem dos pequenos o tudo que eles têm para dar, mas na hora que precisa não tem um ali para estender a mão. E esses, nesse dia, vai ser muitos desses que vai chegar lá na porta, vai bater e vai falar, Senhor, mas nós cuidamos do teu templo, nós enfeitamos ele, a construção era assim, nós abrimos 10, 20, 30 igrejas, e o Senhor vai falar, de onde você é? Eu não lhe conheço, não. Eu não sei quem é você. Mas, Senhor, nós éramos eu não sei, mas tem tanto cargo dentro de um ministério que eu já nem lembro mais, são tantos. Eu era evangelista, eu era pregador, eu era obreiro, eu era a diretor, isso, aquilo, outro. Mas e na hora que o necessitado verdadeiramente, alguém que precisa, irmãos, eu não estou falando só, porque às vezes a gente fala, o povo já fica só pensando em dinheiro, e realmente é porque é pregado assim, mas eu estou falando espiritualmente, o acolhimento espiritual, de você ir lá e dar um abraço. Minha vontade era dar um abraço naquela mulher. Se tivesse microfone, para a gente mandar para a pessoa na hora, falar, olha, irmã, perdoa esse homem, estava sem direção, mas não saia dos caminhos do Senhor, não. Segura na mão do Senhor, fique aí, continue buscando. A irmã serviu ele há 20 anos, serviu a Deus 20 anos, continue servindo. Espera o Senhor te colocar no lugar onde você realmente tem que estar. De uma pessoa verdadeiramente que segue a palavra do Senhor. 97, Robin, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Esse é o nosso dever, sabe? De cristão, irmãos, não esse tipo de coisa. A pessoa vai ali pedir uma ajuda. E um pastor que há 20 anos conhece ela ali dentro,
O povo da diretoria toda ali, que conhece ela, virar para ela e falar: olha, irmã, nós estamos de reforma. Juaninha, a paz do Senhor, seja bem-vindo, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Então, o que Deus vai falar na hora quando bater? Olha, Senhor, você viu o templo que nós fizemos para o Senhor? O Senhor viu o templo que a gente fez para o Senhor? Aí o Senhor vai falar: eu não lhe conheço. Pega a tua trouxinha, a tua justificativa e vai para o lado de lá, porque aqui você não entra. Então, meu irmão, minha irmã, é se esforçando. O Senhor não faz diferença de pobre e de rico. Quem faz isso é o homem. Quem faz isso são as pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, tenha ciência de que Deus é Deus. Nossa, sério, o Helton, não sei se é W. Helton, seu nome. É sério. Naquele dia, meu irmão, minha irmã, não vai adiantar justificativa se realmente você não viveu aquilo. Se foi por amor ao Senhor, porque se foi por amor a placa religiosa, a isso e aquilo outro, um monte de motivo que tem muita gente que faz, mas por dentro não é a mesma coisa. Janete, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, irmãos, não vai adiantar, porque Deus o conhece, nos conhece desde mesmo antes da gente nascer, até o último dia do nosso dia nessa terra, se não for dentro da volta dele, ele sabe o dia que a gente vai partir. Então não vai adiantar chegar lá com justificativa, foi isso que Cristo falou. E olha, muitos que eram para ser os primeiros, vão passar a ser os últimos. E aqueles que eram últimos, estão passando a ser primeiros. Por quê? Porque estão dando ouvido à palavra do Senhor, porque estão se esforçando em buscar aquele que verdadeiramente é. Ele não era, ele é. E assim vai continuar sendo para a eternidade. Juliana, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, Janete, a paz de Deus, saiba que Deus é grande e poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Grandes coisas o Senhor tem no meio de um povo que mesmo doído, irmãos, mesmo nas lutas, o Senhor não fala no Salmo 23, mesmo que passamos pelo vale da sombra da morte, Ele será conosco, nasce a paz do Senhor. Seja bem-vinda, viu, Janete? Não é assim que Deus fala? Mesmo que a gente passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Então é na luta, mesmo tá doendo, Pai, tá difícil, meu Deus, meu Senhor, mas me socorre. Davi não era assim, nós falamos um pouco de Davi hoje também. Louve, clame, busque, porque o Senhor vem ao teu encontro, Ele não te abandona. Mas a gente não pode, irmão, se render a essas coisas que a gente vê por aí, fora do Evangelho, fora das Escrituras. É anátema, é maldito o que sai fora disso aqui. Orem por essas pessoas que estão dentro de lugares assim, irmãos, que estão sendo enganados, estão ali o tempo todo, passam 30, 40 anos dentro de um lugar, para depois ver que aquele lugar não era o lugar que verdadeiramente era para estar, porque o Senhor não estava mais ali. Quantas pessoas, irmãos, afundadas em lugar, que está vendo que está errado, mas não sai de lá, e dá o que não pode ali. Agora, quando passa alguém que precisa, a pessoa, me sinto muito, eu não posso. Às vezes a pessoa, irmã, dá para a irmã ir me visitar, vamos na casa de fulano visitar, faz uns dias que não vem aqui na congregação, vamos lá visitar. O pastor falou que não está vindo, não está vindo porque não quer, não é assim quando muitos falam? Não, eu vou lá, o quê? Já foram muita gente lá, não mudou. Mas e se Deus está mandando vocês lá? Levar pelo menos uma palavra de acolhimento, uma palavra até mesmo de arrependimento, para que a pessoa venha e fale, não, verdadeiramente eu me afastei do Senhor, aconteceu isso, isso, isso. E você ali ajudar aquela pessoa a ser liberta, a ser curada, a ser salva, a aliança a ser reatada novamente. Meu irmão, minha irmã, tá desse jeito as coisas. E depois naquele dia quer postar, só porque pousar na frente do Senhor, porque andava todo alinhado, não, olha, Senhor, jamais eu escandalizei, andava de terno, a outra andava com a saiona, o cabelão e tudo, e o Senhor vai falar, mas eu não lhe conheço.
Isso o Senhor está falando para todos, irmãos, tanto os de fora como de dentro. É que se a gente for falar, eu estou dando esse exemplo aqui, porque eu já vi muita gente justificando, não, nós somos os verdadeiros, somos da igreja verdadeira que andamos aqui, ó. O Senhor falou, é com a saia lá embaixo, os negócios, aquele monte de coisa que tem, que acha que é só isso. E quantas a gente vê por fora todo desse jeitinho, que você olha e fala, não, aquela ali é cristã. Só que quando você vai ver a história, é outra. Então a gente tem que temer aquele que nos conhece de dentro para fora, que sonda o nosso pensamento, os nossos desejos para com o outro, para com o próximo. Porque naquele dia, irmãos, o Senhor sabe quem é quem. E o meu esforço e o teu esforço é entrar pelaquela porta. Por isso que eu falo todos os dias, eu quero passar, irmãos, eu vou me esforçar para isso. E eu falo sempre, eu espero e eu profetizo que todos nós vamos passar por ela. Mas o próprio Senhor está dizendo, há necessidade de um esforço, de uma busca. E não é qualquer justificativa que vai chegar lá na porta e vai ser recebida. Tá bom, irmãos? Hoje nós falamos sobre a porta estreita. Anne Martim, a paz do Senhor seja bem-vindo, de Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao 30. A palavra é essa de alerta da parte do Senhor e de ensinamento também. Para que se a gente, conforme a palavra do Senhor diz, busque, ore, sabe? Busque cada dia saber mais, conhecer mais do Senhor, saber como Ele é, para ser como um pouco como Davi. Davi conhecia o Senhor, mas não era de ouvir falar, era de com Deus andar. Agora a gente vê muita gente falando do Senhor, mas não anda com Ele. O Senhor anda tão distante, porque o Senhor conhece quem é depois que sai do templo para fora. Quantos irmãos, e isso é exemplo, tá? Que eu já vi, de pessoa sair todo de terno, todo engravatado, canta, né? Faz parte, já, né? Fazia parte de instrumentista dentro de uma igreja, do ministério renomado aí, mas dentro de casa xingava a mãe, batia nos irmãos, nas irmãs, sabe? Era palavrão para cima e para baixo. E era de Deus. Por fora, quem via, não tinha quem dizia. Terno alinhado, bem passado. Já vi irmãs também, todas alinhadas, com aquelas roupas, bolsinha, tudo. Toda alinhada, mas só quem sabe o que era da porta para dentro. Os vizinhos, aqueles que conviviam mais de perto. Porque é assim, irmãos, e naquele dia tem muita gente que acha que vai enganar o Senhor. E não vai. É o que ele passa nessa palavra. Que não adianta porque não vai enganar. Porque ele conhece a gente de dentro para fora. Então, nessa palavra que ele trouxe para os discípulos que estavam indagando ele, foi uma palavra assim, irmãos, para mim de um ensinamento tamanho. Para a gente nunca esquecer. Olha, eu faço isso, mas eu não faço porque por amor a mim, ou por amor a pastor, por amor a não sei quem. Não, por amor ao Senhor. Eu oro, eu gosto de orar, eu gosto de louvar, eu gosto de fazer. E todos os dias eu vou buscar cada vez mais para te conhecer. Porque é te conhecendo que eu vou aprender o que o Senhor requer de mim para que eu possa passar pelaquela porta. E tem muita gente, irmãos, que não quer aprender da palavra, parar um minuto, de meditar, de ver como é que o Senhor se comporta dentro de situações, dentro da palavra do Senhor, dentro de batalhas, de guerras. Como é que o Senhor se comporta quando o povo dele virava as costas para ele? Como é que a gente tem que se comportar com o próximo? Se a gente tem que olhar ou não, se... Irmãos, o Senhor Jesus, quando ele veio aqui, o povo dele questionava muito porque ele andava com um povo que não era povo. Para o povo que seria o povo de Cristo, que era o que devia abraçar ele, eles achavam que a gente, pessoas que não nasceu dentro ali da lei, dos costumes dele, não tinha direito de ser chamado de filho e nem herdar o reino. E tem muita gente que fica endeusando esse povo aí. Assiste uns vídeos
uns vídeos aí que já estão passando na internet, que tem, se você olhar, de como eles tratam quem não é da religião, da cultura deles. Quando eles sabem que a pessoa é um cristão que está passando, mesmo sendo até deles, que passou a acreditar em Cristo, o que eles fazem? Eles gospem no rosto, criança bate na outra, porque são filhos de gente que é cristão, que acredita em Cristo Jesus. Vá ver, antes de ficar endeusando o povo lá. Então a gente, irmãos, tem que ler as escrituras para ver o que realmente o Senhor fala. Hoje em dia, o Israel de Deus somos todos nós. Todos quem? Aqueles que creem em Cristo. O Israel de Deus que o Senhor veio buscar é aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Então hoje é para todos, do Oriente, do Ocidente, do Sudeste, do Norte, desde que creia que ele era filho de Deus. Desde que acredite que ele, só por ele, a salvação chega. Se não forem, não fazem parte do reino do Senhor. Ai, irmã, mas olha, eles são filhos de Abraão. E da onde que Cristo falou? Que a partir do momento que ele passou por aqui, morreu em morte de cruz, que agora só os filhos de Abraão, ou de Moisés, ou da lei é que vão ser salvos. Porque se assim fosse, irmãos, então eu não estaria aqui falando do Senhor. Eu não teria direito nenhum. Noisia, a paz do Senhor, seja bem-vindo. User, a paz do Senhor. Então é toda criatura, quer seja ocidental, do norte. Lá eles tinham uma briga tamanha com o samaritano, até samaritano, se aceitar Cristo, é o Israel de Deus, é o povo escolhido do Senhor. É brasileiro, é português, é espanhol, se aceitar Cristo, é chinês, é coreano, é indiano, se aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, vão ter o direito de entrar no reino. Vai fazer a live amanhã? Tá, e a paz do Senhor, sim, amanhã é quinta-feira, nós fazemos live de segunda a sexta, tá? A partir das 10h30 da noite. Larissa, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, a porta é estreita. Mas se a gente buscar, se a gente se esforçar, a gente passa por ela. Não se esforçar para provar para ninguém, mas se esforçar para buscar ao Senhor, aquele que realmente tem o poder de nos salvar e de nos fazer entrar por ela. Não se engane que boas obras, só boas obras faz com que você entre no reino. Ou porque você anda assim ou anda assado, não corta o cabelo, não faz algumas coisas, ou porque prega, fica na madrugada fazendo isso e aquilo outro. O próprio Senhor está dizendo. Se você faz e faz por amor a Ele, naquele dia Ele te reconhece. Agora, se você faz e os teus passos, os teus testemunhos não condiz com aquilo que você vai apresentar para Ele, sinto muito, não entra. Porque naquele dia o Senhor vai aceitar a justificativa daquele que pregou, que falou, mas andou conforme falava. Agora, não adianta falar e quando as cortinas se fecham, quando a porta da igreja, do templo se fecha, vira outra pessoa. Não, tem que ser dentro e fora, fora e dentro. Aí o Senhor vai falar, não, verdadeiramente você realmente fez isso, e viveu condizente aquilo que você falava, então pode entrar. Agora, se você for lá questionar ele, falando isso, com essa justificativa que alguns aqui, o próprio Cristo está falando que vão dar, ele vai olhar e vai falar, não lhe conheço. Me desculpe, eu não lhe conheço. Ah, irmã, então a gente tem que ser perfeito? Não, irmão, o que eu estou dizendo aqui é que tem que haver um esforço de busca. Meu irmão, minha irmã, vou dar exemplo aqui, quantas pessoas chegam com a palavra para trazer para alguém, ninguém quer ouvir. A pessoa dá as costas. Vou dar exemplo aqui. Como sempre a gente está pedindo lá no grupo do WhatsApp, a gente está mandando as palavras, ouça os áudios, irmãs. Pare um tempo. Ah, mas é muito comprido, acelera se o tempo seu não cabe dentro de escutar. Me perdoe, irmãos, como eu vou falar aqui. Isso só está acontecendo não é só no nosso grupo, não, em grupos de outros e outros e outros. As pessoas não param.
Mas depois fica criticando, porque só vejo as irmãs ali falando, porque quer aparecer, porque quer isso, porque aquilo. Não, porque a gente dá valor que o outro está colocando, ou você não dá valor que o outro está colocando. Porque se aquele parou ali para louvar, quem quer que seja, um louvor, ou falar da palavra do Senhor, é porque está fazendo por amor. Então não custa, irmãos, a gente depois quando as coisas acontecem, mas o Senhor não está me ouvindo, mas você para ouvir o que Ele tem para dizer para você? Será que tem gente parando para ouvir o que Deus está querendo dizer? Não dou nem um amém, nem concordância. Não é, irmã Givanete? Me perdoe, irmãos, eu sei que o tempo de todo mundo é corrido. Mas sempre é um tempo, né? Em vez de você ficar ali vendo quem é que vai sair do BBB, o que quiser Felipe e Virgínia fizeram, ou sei lá o quê, vai lá ouvir o áudio dos irmãos que às vezes ficam na madrugada, que manda oração de madrugada, que manda na tarde, que manda... Para ouvir, às vezes, a tua resposta da tua oração, que tanto você fica de madrugada, sei lá quantas horas orando, está ali na palavra que alguém mandou. Missionária Linisa, a paz de Deus. Fabíola, a paz de Deus. Me perdoe, mas a exaltação é mais, não é só de mim, não, tá vindo de dentro. Então, meu irmão, minha irmã, pare para ouvir. Porque se você não ouve o que a palavra do Senhor fala, você não tem fé. A tua fé está balançada, hein? É eu que estou dizendo, Madrinha, está falando de si mesma? Não, eu estou falando da palavra, que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Sharon, a paz do Senhor. Mas as pessoas não têm tempo. Irmão, trabalho sim, trabalho o dia inteiro, mas dá um pouquinho. Sempre antes de dormir, não liga o celular para ver o que está acontecendo na novela, nisso, aquilo, outro. Então, para ouvir um áudio. Acelere, irmãos. Porque também a gente não é obrigado a diminuir, a fazer áudio curto, porque eu já também vi irmãs, como muitas das vezes eu coloco, eu vejo nos outros grupos também as irmãs com grupo, com áudios menorzinhos, que ninguém nem para dar um amém. Eu não corto os meus áudios, sabe por quê, irmãos? Porque para mim é você estar cortando o que o Espírito Santo de Deus está fazendo você falar. Aí você corta o que o Espírito Santo de Deus quer dizer. Você quer deixar de falar o que Deus está mandando dizer pela metade porque o outro não tem tempo de ouvir? Não dá para ouvir hoje, chega no final de semana, como tem irmãs do nosso grupo que trabalham a semana inteira, mas chega no final de semana, vai ouvir. Quando tem um tempinho, vai lá. Então, minha irmã, meu irmão, é você buscar tudo por Lauana. Paz do Senhor, viu? Seja bem-vinda, irmã Adriana. Paz do Senhor. Fabíola, a paz de Deus. Então, meu irmão, o reino do Senhor, para passar pelaquela porta, é esforço. Quando eu paro o meu tempo, que eu poderia estar fazendo outra coisa, não, deixa eu lá ouvir a palavra de Deus. O irmão fulano está falando, a pastora fulana está dizendo, o pastor fulano está falando. Aí você vai lá e escuta e fala, olha, eu estava precisando dessa palavra. Às vezes o Senhor revela algo para a gente, mas está ali dentro daqueles áudios. Só que quem tem tempo de ouvir? Ninguém. Deus abençoe, irmã Erita. Aí depois quer que Deus tenha tempo, o Senhor, irmãos, nos mede conforme a medida que a gente está na presença dele. Se você não tem tempo para Deus, ele também vai limitar o tempo dele. Se você, na hora que ele pede para você orar por uma pessoa, ou para você orar pelo ministério, ou por orar por isso, por aquilo, outro, parar para você orar até mesmo por alguém dentro da tua casa, e você, não, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo, quando chega no final do dia, esqueceu. Aí, quando você precisar da urgência do Senhor, o Senhor fala, por que eu tenho que agir com pressa, se quando eu pedir para você fazer para o teu irmão, você não teve pressa para fazer? A irmã Givanete colocou, muitas às vezes tem tempo, mas não estão nem aí. E é verdade, e pensa que Deus não está vendo, aí vai chegar naquele dia, mas Senhor, eu orava, eu jejuava, eu ficava de joelho mais de 1 hora, e o Senhor falou, você fazia isso mesmo, mas quando era para fazer pelo próximo, tu não tinha tempo. Quando eu mandei mensagem da resposta da oração que você mesmo fez, você não teve tempo para ouvir. Aí Deus está em silêncio, Deus não está falando, Deus fala, irmão. Usa a boca de gente que você nem espera, e muito menos do dia que você nem espera. A palavra do Senhor nos diz, lançai o seu pão sobre as águas, e cuida
porque você não sabe qual das mãos o Senhor vai te abençoar, se é a esquerda, ou se é a direita, ou se é a ambas, no final do dia. O que Deus está dizendo? Se esforça, continua firme, porque no final do dia eu posso abençoar a sua mão esquerda e você está com ela encolhida porque você está fazendo outra coisa. Ou está com as duas guardadas, porque Ele quer abençoar as duas e você não está na posição de receber. Meu irmão, é a palavra de Deus que está falando, não é eu, não. Então vamos se esforçar. O esforço que o Senhor está falando é esse. Não é você catar tudo que você tem, o dinheiro que você tem para estar distribuindo, não. Mas é você se esforçar em conhecer quem é Ele. E se esforçar em obedecer o que Ele manda. Ah, irmã, mas a minha vida é mais luta, a vida de fulano. E o Senhor está perguntando o que você tem com a vida de fulano. Você tem que ter com a tua. Tem irmãos muitos individualistas, não congregam conosco para fortalecer nossa fé. Não é, irmão? Então é difícil. Quando o Senhor me deu o sonho e me deu essa... Irmãos, eu acordei, eu levantei e era o Senhor falando dessa forma. Como se eu estivesse dentro da situação, a pessoa querendo tomar, ainda orando, porque parecia uma oração. Ah, porque fulana? Não, mas eu faço isso, faço aquilo, aquilo outro. Ah, sabe, com a raiva, para querer tirar o lugar do outro que se esforçou para estar ali, foi Deus que colocou. Você sabe se não foi Deus que permitiu, aí você quer brigar com Deus. Foi o que o Senhor falou. Falou, olha aí, filha, como é que tem pessoas que rodeiam os meus filhos e é desse jeito, querendo sentar na cadeira que não lhe pertence, quer vestir a roupa que não lhe pertence, quer usar o anel que eu coloquei no dedo que não pertence. Maria Júlia, Pai do Senhor, nós estamos vendo isso, irmãos, à torta e à direita. É gente perseguindo filho e filha do Senhor, achando que tem direito de perseguir. Cuidado com quem você persegue, porque quem é cuidado pelo Senhor, meu irmão, minha irmã, ai daquele que persegue um filho do Senhor. Estou aqui, ai, a irmã está pregando, está falando palavra pesada em cima do outro. Não, quem fala é a palavra de Deus. Você não está aqui, ó, são que horas são? 11h32 da noite, nós estamos aqui, já vamos terminar, tá, irmãs? Vou já orar. Nós estamos aqui às 11h32 da noite. Você trabalhou o dia inteiro, está cansado, mas está aqui. Para ouvir o que Deus está dizendo, o que o Senhor quer falar. E isso Deus vai te colocar ali, ó, com um ponto positivo. Minha filha podia estar dormindo, estava com dor de cabeça, estava com dor, mas estava lá escutando o que eu mandei falar. Agora tem gente, irmãos, que não se dá o trabalho de ouvir. Mas pagar o que você está pagando do preço, de tirar o tempo do seu descanso para você descansar, que você está cansado, trabalhou, vai trabalhar amanhã cedo, você está aqui para ouvir o que Deus está para dizer. Isso aí Deus reverte em bênção, reverte em um pontinho para a tua passagem, para entrar pelaquela porta já está guardada. Agora tem muita gente que não quer fazer o que a gente está fazendo aqui, quer entrar de qualquer jeito, se mascarando por fora, achando que o Senhor não conhece por dentro. Tá bom, irmãos? A palavra de hoje, a porta estreita. Use a paz do Senhor nessa porta, que há sim necessidade de um esforço. O esforço que Deus está falando é para você sair batendo ou puxando os outros, jogando para trás para você passar? Não. Ele está falando o esforço de você buscar a Ele para conhecer, para que Ele te direcione, para que Ele te dê os comandos e você obedeça e faça. E ali a tua porta, a entrada pelaquela porta sua é garantida. Mas não é puxando o tapete de ninguém, calita, Pai do Senhor, não é querendo o que é do outro, é você buscando a Deus para conhecer quem Ele é, para Ele te entregar aquilo que Ele escreveu para a tua história, não para a história do outro. Maria Aparecida. A paz do Senhor. Tá, irmãos? A porta estreita. Lucas capítulo 13, do versículo 22 ao 30. Vamos orar, irmãos? Se assim você desejar, coloque o teu copo com água, garrafinhas com água, que nós vamos orar no final. E creia somente, viu? Deus é esse Deus, que Ele cumpre o que a palavra dele diz, não é o que eu falo. Porque tem muita gente distorcendo o que o Senhor deixou escrito para encher tempo, para ficar com os templos abarrotados, para o que eles querem entrar mais. Mas a gente aqui fala da palavra. A palavra do Senhor está dizendo aqui. É fácil entrar pela porta, gente? Não é. O próprio Cristo está falando que tem que ter um esforço. E não vai adiantar justificativas aí vazias, porque Ele conhece você por dentro e por fora. Ele conhece o que você pensou aqui.
durante toda a tua trajetória. Então não vai adiantar chegar lá. A gente já orou, viu, irmã, pelo Gabriel, viu, irmã Márcia, na parte da tarde. A gente já colocou o filho da irmã Corália, e ele está aqui o nome dele, nós vamos orar novamente no caderno de oração, viu? Pode ficar tranquilo. Então, meu irmão, minha irmã, é isso. A gente tem que buscar e ouvir, sabe? Às vezes a gente não tem tempo para ouvir, mas a gente quer receber do Senhor. E o Senhor, às vezes, dentro de uma palavra, porque o áudio é comprido, porque é isso, aquilo outro, o Senhor está ali lhe respondendo. Aí você vem e acha que Deus não ouviu, mas Deus ouviu o que você pediu. Lê. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, vamos orar, se esforçar, porque é isso, a gente tem que se esforçar. E a gente se esforçando, o Senhor nos vê como homens e mulheres de Deus corajosos, que vamos sim receber dele o galardão, o direito de entrar pelaquela porta e sentar nesse banquete que muitos de nós estamos aguardando. E, na verdade, esse tem que ser o nosso alvo, passar por essa porta. E o próprio Senhor está dizendo que não é fácil, mas Ele está dizendo que a gente não vai conseguir, não. Ele está falando, se você se esforçar e fizer conforme o esforço da busca, de conhecer o que meu Pai deixou, o que eu deixei para vocês fazerem, pode ter certeza que vão entrar. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Mais uma vez, obrigado, Pai, pela sua santa palavra. Obrigado, meu Deus, pela graça alcançada. Obrigado, Senhor, pelas vidas dos irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Obrigado por aqueles que passaram por aqui, porque eu creio que a tua semente ali, o teu toque foi sentido. E essa semente, nós vamos orar para que dê frutos. Frutos permanentes e transbordantes, para transbordar, para alcançar outros. Não a nós mesmos, mas os outros. Porque tem muita gente precisando, Pai, da água purificadora do Senhor, da água que só o Senhor pode dar, onde aquele que beber não vai ter sede. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, já em forma de agradecimento pela vida do Gabriel. Senhor, nós oramos na tarde da noite, das 6 horas da tarde, ali colocamos a vida do Gabriel no teu altar. E nós cremos, Pai, que o Senhor já está na causa. O Senhor é aquele que cura, o Senhor que leva a cura. Visitou ele, eu creio, do alto da cabeça até a planta dos pés, colocando, Pai, em nome de Jesus, o que está fora do lugar, tirando toda a enfermidade, toda a inflamação, tudo aquilo que é necessário para que teu filho fique curado. Nós cremos. É por isso que agradecemos, Pai, porque nós cremos que o Senhor já visitou. Obrigado, Senhor, também por cada irmão e irmã que está no nosso caderno de oração desde 2022, aos que entraram novamente, porque é um ano novo, e o Senhor assim me pediu para escrever novamente. Então, quem tem pedido, eu tenho colocado novamente o nome, e eu creio, Pai, que mesmo que não estão agora nesse caderno novo, estão nos outros de desde 2022, até um pouquinho antes. Meu Deus e meu Pai, obrigado, porque eu creio que a tua palavra não volta atrás, ela não volta vazia antes que chega e faça o que o Senhor determinou. Aí sim ela volta, mas depois que entregou aquilo que o Senhor determinou. Obrigado, meu Deus, por essa palavra preciosa de ensinamento. A porta é estreita sim, e não vai adiantar justificativas vazias de não viver aquilo que fala, porque se não vive, o Senhor sabe. E não passa. Não vai passar. Dê, Pai, em nome de Jesus, ousadia no falar do teu povo na hora da oração, para orar, para interceder pela nação, pelo próximo, pelo irmão, pelo necessitado, pelo aquele que é órfão, a viúva, o idoso, aqueles que estão nos hospitais. Visita a Tainá, Senhor, terceiro AVC, meu Deus. Nesse último agora ele está com sequelas, os médicos estão ali falando, mas o Senhor é Deus que até isso o Senhor reverte. O homem dá ponto final, mas o Senhor não vive segundo ao homem, o Senhor vive segundo a tua vontade e o teu poder, que é grande. E pode sim tirar todas as sequelas da vida da Tainá. Fazer com que ela, em nome de Jesus, seja testemunho, como ela tem sido até agora. É o terceiro, Pai, que o Senhor deu livramento. Pai, em nome de Jesus, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, esteja sobre ela, assim como na vida de todo irmão e irmã, dos teus filhos e filhas que estão necessitando, Pai, de um livramento, de um abrir de portas, de um destravar, de coisas que estão travadas na vida. Pai, daqueles que estão pedindo perdão ao Senhor, se arrependendo das suas más condutas. Daqueles, Pai, que querem ser restaurados pelo sangue de Cristo. E principalmente ser salvos, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, alinha, Pai, aqueles que nesse momento estão conversando contigo e falando, Pai, tão distante de Ti eu estava.
mas eu quero estar mais próximo do Senhor a partir de agora, renovando a aliança, meu Deus. Renova a aliança, Pai, desse teu filho e filha, que está arrependido de ter andado tanto tempo longe de Ti. E aqueles, Pai, que ouviram falar do Senhor, mas nunca quiseram se aproximar e hoje estão entregando a sua vida ao Senhor. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Visita, Pai, a Eliana, visita a senhora Cristina, visita o João, o Pedro, Pai. São vidas que estão se entregando no teu altar. Eu não sei em que lugar da nossa nação, em lugar do planeta estão essas vidas, mas eles estão de joelhos clamando ao Senhor. Eu quero lhe servir, Pai. E nós aqui em concordância dizemos glória a Deus. Mais um irmão vem fazer parte da nossa família. Senhor, meu Deus e meu Pai, segura pela mão desses teus filhos que estão aceitando o Senhor, renovando a aliança, Pai, em nome de Jesus. Coloca anjo, Senhor, porque a luta tem sido grande. Mas aquele que não larga a mão do remo, o Senhor recompensará. Eu creio em nome de Jesus. É assim que eu oro, assim que eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Pai, visita também, Pai, em nome do Senhor. Já informa, eu já dou glória, agradecendo pela vida do irmão Francisco, da irmã Joana, da irmã Givanete, da irmã Márcia, das irmãs e dos irmãos do Gabriel, que a gente acabou de orar aqui, do, como é que é o nome, meu Deus? O Maxwell, em nome de Jesus, da Nathalie, da Raquel. Pai, em nome do Senhor, da vida dos irmãos e irmãs que estão, Pai, que pediram oração, que precisam de Ti. O seu Francisco, Pai, eu creio na cura, eu creio na libertação. Eu creio na libertação dos filhos e filhas, dos teus filhos, da irmã Cirlei, eu esqueci o nome dela, mas o Senhor sabe, porque está aqui no caderno de oração. O filho dela precisa, Pai, ser liberto em nome de Jesus. Glória a Deus, glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Visita, Pai, a filha da irmã Fátima em nome de Jesus. Glória, 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 glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia, meu Deus e meu Pai. Visita a Tainara, Senhor, em nome de Jesus. A Elisângela, o Andressa, a irmã Silvanete é o nome dela, o filho dela chama Michael. Pai, em nome de Jesus também visita a Solange, visita, Pai, em nome do Senhor as irmãs, os irmãos do irmão Abel, visita a Sara, visita, Pai, filhos e filhas do Senhor que estão passando por momentos que precisam da intervenção divina do Senhor. Pai, visita, eu não vou aqui colocar nomes, senão eu vou esquecer de alguém. Pai, visita todas as irmãs do nosso grupo. Uma jornada de propósito com Deus, o grupo de oração, o Ministério Sem Parede também, assim como o nosso Adoradores de Cristo, as irmãs do grupo de oração da irmã Glocinete, que também precisam ser curadas, Pai, em nome do Senhor, dentro da necessidade de cada uma delas, Pai, entra com a tua intervenção sobrenatural, meu Deus, a vida dos irmãos e irmãs do grupo Jesus Está Voltando da Irmã Graça, o grupo de mensagem e reflexão para o Senhor, visita ali o pastor Gilmar, os irmãos que estão ali, Pai, visita a todos, os nossos irmãos que nós conhecemos e o que não conhecemos. O Senhor é um Deus de longe e de perto. Nós clamamos ao Senhor a tua intervenção sobrenatural para levar ali a cura, libertação, renovação, aliança renovada, restauração de casamento, vida financeira, vida espiritual, não para nossa honra e glória, mas para a tua honra e glória, eu creio em nome de Jesus, que assim está sendo feito pela fé. Presente diante de ti, Pai, os copos com água, garrafas com água, as nossas mãos levantadas, Senhor, mais uma vez, para receber a bênção de cura, libertação, transformação, principalmente de salvação, dentro das águas que correm dentro do nosso lar, quer seja pela caixa d'água, por torneira de água, filtro de água, Pai, todo aquele, é o que nós profetizamos pela fé, vão ser alcançados, vão ser restaurados, curados, libertos e salvos em nome de Jesus, porque assim nós cremos em Ti, que o Senhor é um Deus do impossível, um Deus que faz morto ressuscitar depois de 4 dias. É em Ti que confiamos e cremos que assim está sendo feito. Não faltará nada para o Teu povo, porque nós somos o Teu povo e o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Assim eu oro e profetizo e desde já agradeço. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, meus irmãos, amém, glória a Deus. Papo de amor, a paz de Deus, a paz do Senhor. Uma quarta-feira, né? Um finalzinho de quarta-feira cheio da graça, da presença do Senhor. E logo, logo vai se iniciar um novo dia. Maria, a paz do Senhor, segura na mão do Senhor e veja o que Ele fará por ti nesse novo dia que está para se iniciar. Deus sempre tem algo novo nas nossas vidas. Ah, irmã, mas minha vida é só luta. Você já está profetizando, né? Então você nem esperou o dia amanhecer, já está falando.
que a tua vida é luta, que é isso, que é aquilo. Então vai ser isso mesmo, que é isso que você chama para perto de ti. Você não chama aquele que pode mudar essa luta em vitória. Ah, hoje eu tive vitória, mas amanhã vai ser melhor do que hoje, Senhor. Amanhã eu estarei de pé esperando o dia da minha vitória, que pode ser amanhã, pode ser depois, mas eu vou continuar na posição de espera, porque eu creio e confio no Senhor. É isso que o filho do Senhor tem que fazer, é não sair da posição. Se sai, só fica falando, ah, porque está difícil, ah, porque isso, aquilo, outro, meu irmão, olha o que você está traindo, você está falando com a tua boca, que tudo está difícil, vai ser difícil mesmo, você está falando. Mas a partir do momento, olha a diferença de quem vive da palavra do Senhor Pai, as coisas podem até não ter mudado. O inimigo tem mostrado que eu não vou conseguir, mas a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então não vai me faltar o alimento, não vai me faltar o recurso, não vai me faltar saúde, não vai me faltar um casamento abençoado, não vai me faltar os meus filhos abençoados. Não vai... É assim, irmãos. Agora, se a gente fica toda hora só falando coisas ruins, é disso que você está se enchendo. E a palavra mesmo do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de só coisa negativa, meu irmão, minha irmã, vai para o pó orar. Vai buscar, porque não vai alcançar nada. Se dentro de você está cheio disso, viducha, a paz do Senhor, vipzinho, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, NDS, a paz de Deus. Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao 30, foi que compartilhamos aqui. Até amanhã, para os novos, nossas lives de segunda a sexta, a partir das 10h30 da noite. Amém? Paz do Senhor.